Olá, pessoal! Vamos continuar nossa leitura do livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, ok? Lembrando que o nosso objetivo não é fazer resumo, o nosso objetivo é ler parte por parte, tentar entender cada tópico que está sendo colocado pelo Campbell aqui, para a gente fazer uma leitura mais profunda da obra, ok? Aí quando a gente terminar lá no final, a gente pode até fazer um resumão, beleza? Bem, só para lembrar, a gente está trabalhando aqui com o prólogo, que fala do monomito. A gente já viu essa parte do mito e do sonho, e a gente vai ver hoje a tragédia e a comédia, certo? Campbell traz para a gente uma ideia nessa introdução, né, de que existe um único mito. Anteriormente ele falou para a gente desse monomito do herói, dando como exemplo aí Minos e Teseu, no mito do Minotauro, e hoje ele vai falar que o monomito ele precisa de uma síntese. Então ele traz tragédia e comédia, por quê? Porque a comédia é a síntese da tragédia, essa é a ideia geral desse tópico. Porque a gente está muito acostumado a ver comédia como coisa engraçada. A comédia é para a gente rir, é para a gente relaxar, é para a gente não pensar nada. E normalmente a comédia fala de rir dos outros, né? Daí que essas coisas de ficar vendo os outros se dando mal faz tanto sucesso. Por quê? Porque a gente ri da desgraça alheia. A comédia, desde a Grécia Antiga, de onde vem aí a estrutura de mito, principalmente, que o Campbell vai trazer para a gente, a comédia ela é uma síntese. Você ri, na verdade, de si mesmo. Você ri da sua vida, você ri das coisas que deram errado, você ri das dificuldades que você teve e que você conseguiu superar, você conseguiu purificar, você conseguiu sintetizar. Então a comédia vem como uma superação da tragédia. Então essa seria essa estrutura, né? A tragédia, essa série de dificuldades, e depois você entra na comédia, que é a síntese e a superação. E o que ele está falando aqui nesse capítulo para a gente? Que hoje em dia nós somos muito trágicos. A gente é trágico, a gente olha a realidade de uma maneira assim, meu Deus, tudo é muito sofrido, eu perco as coisas, eu tenho as coisas hoje, eu posso perder, eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, elas podem morrer, eu posso morrer, a situação econômica do país está difícil, pode ser uma guerra, entende? A gente é muito trágico. E ele fala que os romances, né, a nossa literatura, os nossos filmes, né, a nossa forma de ver o mundo está muito trágica. E ela não está aceitando a comédia, que seria a síntese, a superação da tragédia. Então ele diz que a nossa civilização moderna não está aceitando mais o final feliz. Porque fala assim, não final feliz, né, do viveram felizes para sempre, ou de que o herói dá certo, volta para o reino e tal. Isso é mentira, isso não existe. E o Campbell vai esclarecer aí para a gente que esse final ele é simbólico, ele é uma superação psicológica, ele é uma superação de vida interior, de síntese das nossas experiências. Não é que no mundo exterior necessariamente você vai ter esse feliz para sempre, mas naquela experiência, naquela dificuldade que a gente teve, onde as coisas pareciam uma tragédia, ela precisa terminar num final feliz. Ele diz que a gente não entende a estrutura mítica. E por não entender a estrutura mítica, né, vai pegar o negócio ao pé da letra e recusa essa parte do final feliz da comédia. E isso torna a vida muito, muito dura, as coisas vão ficando muito secas, porque é como se você tivesse um certo fatalismo e não tivesse esperança nessa síntese. Então ele fala que a tragédia é esse medo de que as coisas se acabam, de que as coisas não deem certo, do sofrimento que a gente tem. E a comédia, depois quando isso passa e a gente entendeu por que aquilo tudo aconteceu. Vocês nunca tiveram uma experiência assim? Que você está vivendo sua vida e acontece uma desgraça, né? Hoje em dia muita gente está passando por isso, né? Muita gente já passou que o quê? Tô lá achando que tá tudo certo, de repente eu perco o emprego e eu tenho que me virar e eu passo necessidade, aí eu resolvo fazer uma coisa que é totalmente inusitada. Eu começo a vender brigadeiro e esse brigadeiro faz um sucesso e eu depois estou muito melhor do que quando eu estava com o emprego.
Essa é a comédia, entende? A parte da perda e tal, essa descida aos infernos, né? Eu vou perdendo, sofrendo e tal. Aí depois, quando eu cheguei lá no docinho e o negócio deu certo, é a síntese, é a comédia. E por que a gente precisa pensar nesse final feliz? Porque é o objetivo da coisa. O objetivo não é você ficar na tragédia. O objetivo não é você ficar no sofrimento. O objetivo é você conseguir aprender e chegar nessa síntese. Então, ele diz que a nossa literatura não está mais trabalhando assim. Então, ela vai ficando só nessas coisas pesadas e não dão essa esperança para as pessoas da síntese que a comédia traz. Ok? Então, a comédia é uma espécie de catarse. É como se fosse uma possibilidade de você purgar dores, você deixar para trás rancores, mágoas, ao invés de ficar ali remoendo a tragédia, remoendo as coisas e se tornando cada vez mais pesada, né? A comédia é aquele famoso meu filho, né, toca poeira, como é que dá a volta por cima, né, não? E vamos lá tocar a vida, que a vida continua. Essa é a síntese do final feliz. Não necessariamente que você vai encontrar este príncipe encantado externo, né, na vida vindo no cavalo branco, mas que você precisa fazer a superação, precisa, ok? Então ele vai falar aqui, ó. Ele vai falar que o final feliz hoje é desprezado, com justa razão, como uma falsa representação. A justa razão porque a gente tem essa visão errada, né? Como uma falsa representação. Pois o mundo produz apenas uma finalidade: a morte, a desintegração, o desmembramento dos nossos corações e a passagem das coisas que amamos. Tudo bem? Então essa é a ideia aqui que ele põe da comédia junto com a tragédia, né? Então ele fala, é por isso daí que não estamos dispostos a atribuir à comédia o alto posto da tragédia. Então enquanto a gente não mudar um pouco essa nossa visão, a gente não vai admitir a comédia como fim natural dessas perrengues todos que a gente passa na vida. Aí ele fala aqui, ó, o sóbrio e moderno julgamento ocidental tem como base uma total falta de compreensão das realidades descritas nos contos de fadas, no mito e nas divinas comédias de redenção. Essas formas no mundo antigo eram consideradas de natureza mais elevada que a tragédia, manifestações de uma verdade mais profunda, de percepção mais difícil, de estrutura mais sólida e de revelação mais completa. Percebe? Então a gente teria que botar a comédia como um destaque justamente pelo fato dela ser a síntese dessa tragédia. Aí ele coloca aqui, ó, a transmutação, né? A vida se torna penetrada por um amor que a tudo abarca e a tudo sustém, e por um conhecimento do seu próprio poder não conquistado. Então ele diz que quando você chega na comédia é quando você entende por que aquilo tudo aconteceu. A pessoa que agora está lá feliz com o seu brigadeiro, ela vai entender muitas vezes que aquele outro emprego nem era o que ela gostava. A comédia vai trazer essa síntese. Eu acho bonito quando ele fala aqui, ó, a vida se torna penetrada por um amor que a tudo abarca e a tudo sustém. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito de que as coisas não têm sentido, justamente porque a gente está imerso na tragédia. Então é só sofrimento, não tem esperança. Quando a gente começa a trabalhar com a ideia da comédia, é como se a gente desse sentido para as coisas que estão acontecendo. E por isso ele é essencial. E por isso o mito, né, ele tem a parte da tragédia e ele vai levar a gente para a comédia. Ele tem a descida aos infernos, mas ele também tem a subida. E aí, para fechar, eu vou ler uma frasezinha que ele abre esse tópico, né, falando disso, e ele fecha falando disso. Ele começa com uma frase de Tolstói, que começa na Karenina assim: todas as famílias felizes se parecem entre si. As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. E aí ele faz todo o capítulo, né, todo o item aqui que a gente comentou, e ele termina falando isso mesmo, diz, ó, as tragédias, cada um tem a sua. As experiências pessoais, esses sofrimentos, cada pessoa tem a sua própria tragédia de uma forma distinta. Mas a comédia, a síntese, a superação, a felicidade
são todas muito parecidas, são todas da mesma forma. E ele fala assim como um mito. A última frase desse item é assim, ó: tal como as famílias felizes, os mitos e os mundos redimidos se parecem entre si. Não é tão difícil de perceber. Quando você encontra duas pessoas que chegaram nessa síntese, elas estão lá felizes, realizadas, você olha, ela tem aquela pinta de pessoa bem resolvida. Não é tão diferente. Agora, as experiências de tragédia, os sofrimentos que levaram elas até lá, aí cada um tem a sua forma, teve a sua experiência, né, teve as suas dificuldades, os seus obstáculos. Então, por isso que ele fala, né, que o mito e as famílias felizes são todos muito parecidos nesse sentido. Bem, já, né, no próximo vídeo a gente volta para continuar a nossa análise do livro do Joseph Campbell. Espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando.